Parlamentares aliados do Lula acham que Donald Trump está preparando uma armadilha contra o Lula nessa próxima reunião que vai acontecer na quinta-feira, gente, tá? Vocês já sabem, eu já trouxe essa informação aqui no canal, de que tem uma reunião que vai acontecer entre Lula e Donald Trump nos Estados Unidos. Essa reunião está prevista para acontecer na próxima quinta, porém, a base aliada do Lula acha que Donald Trump está preparando uma armadilha contra Lula durante essa reunião. Por quê que os aliados do Lula estão com muito medo dessa reunião do Lula e do Trump? Claro que eu vou revelar tudo nesse boletim para vocês. Outra notícia explosiva que acabou de explodir em Brasília, gente, tá? O governo americano, o governo Donald Trump, começou a investigar um grande aliado de Lula da Silva. Inclusive, informação que acaba de chegar é que o governo Donald Trump está oferecendo até recompensa por informações que possam implicar esse aliado de Lula da Silva. Governo Trump investiga grande aliado de Lula e essa notícia acendeu um alerta gigante dentro do governo Lula e é claro que eu vou trazer também essa informação para vocês. E por fim, gente, tá? Lula da Silva acabou de decidir qual será o próximo nome que ele vai indicar para o STF, gente, tá? É simplesmente inacreditável. Será que é o Rodrigo Pacheco? Será que é o Bruno Dantas? Será que é alguma outra autoridade? Será que... Quem, gente, tá? Qual é o próximo nome que o Lula vai indicar para o STF depois da derrota do Messias no Senado Federal? Essa informação acabou de ser divulgada e é claro que eu vou trazer também ela nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E por fim, treta grande entre Lula da Silva e Davi Alcolumbre, gente, tá? Lula dobrou a aposta e peitou o Davi Alcolumbre. E agora, nessa queda de braço, quem que vai sair derrotado? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível. Jornalista de dentro da Globo e dá a pior notícia para o Lula da Silva. O Lula pode chegar na porta do STF, pode gritar, pode escabelar, pode espernear que o STF está se lixando para Lula da Silva nessa questão do PL da dosimetria. Eu acho que agora começa a fazer sentido por que o Lula agora está rotando que ele é antissistema. Vocês estão percebendo, gente, que o STF está abandonando o Lula, está se descolando do Lula nessa questão aqui, ó. Segundo o Valdo Cruz, do jornal O Globo, da Globo, gente, tá? Ele diz o seguinte: o STF não deve e nem está em condições de rever decisão do Congresso de derrubar o veto do Lula à lei da dosimetria. Ou seja, o STF não vai fazer absolutamente nada para ajudar Lula da Silva. Gente, o Lula deve estar furioso com isso aqui. Vocês têm noção, gente, tá? A promulgação do texto sobre a dosimetria não será feita pelo presidente Lula, né? Ele revelou que não vai promulgar, ele não vai aceitar, ele não aceita aquela derrota, né? Da derrubada do veto. Então, partidos governistas vão recorrer ao STF. É a notícia que eu acabei de dar para vocês aqui, que saiu da Jovem Pan. Mas o Supremo não deve nem estar em condições aqui, ó. Partidos governistas, partidos da base do Lula, né, gente, tá? Vão recorrer ao STF. Mas, segundo o Valdo Cruz, o Supremo não deve nem estar em condições de ajudar o Lula, né, nessa decisão sobre o veto da dosimetria. Primeiro porque cabe ao Congresso legislar. Isso já foi dito exaustivamente pelos próprios ministros do tribunal durante o período de debate da proposta no Congresso, que reduziu a pena dos condenados à trama golpista. Ou seja, é uma prerrogativa do Congresso legislar. É o Congresso que decide. Ao STF cabe conferir a constitucionalidade da proposta. É exatamente isso que o governo, que essa base de esquerda vai tentar fazer. Além disso, ministros ao tribunal deram aval ao texto quando ele foi votado pela Câmara e pelo Senado. É aquela notícia, gente, que foi amplamente divulgada na época. Paulinho da Força, né, juntamente com seus aliados, tudo foi articulado ali nos bastidores. Inclusive, na época saiu informação que até o Alexandre de Moraes estava ali
nos bastidores articulando esse texto, como é que esse texto deveria ficar. Então tudo teve o aval do STF, do próprio ministro Alexandre de Moraes, segundo a imprensa. Agora o Lula vai pedir socorro para o STF num texto do PL da dosimetria que o próprio membros do STF ajudou a articular. Não faz sentido, gente. Então, só tô aqui reafirmando, o jornalista, na verdade, está aqui reafirmando aquilo que eu disse ontem para vocês aqui no canal. O Lula vai sofrer mais uma derrota, só que essa não vai ser pelo Congresso Nacional, vai ser pelo Judiciário. O STF está para colocar o último prego no caixão da vergonha, da humilhação do Lula, gente. O Lula não cansa de passar vergonha, não cansa. Vamos lá, porque tem mais informação para trazer para vocês, gente, tá? Segundo o jornalista da CNN, gente, muito importante aqui essa informação, tá? Membros do governo, vocês estão sabendo que na próxima quinta-feira está previsto para acontecer uma reunião entre Donald Trump e Lula da Silva. Pois bem, essa informação foi amplamente divulgada aí na imprensa nos últimos dias. O que vocês não sabem é que tem gente, né, tem membros de dentro do governo Lula que estão se borrando de medo que Donald Trump esteja preparando uma armadilha contra o Lula durante esse encontro, durante essa reunião. Quem descobriu isso foram os próprios jornalistas da CNN. Jornalista da CNN diz que membros do governo Lula acham que Trump pode armar uma armadilha para Lula. Eles acham que pode ter um repique para cima, ou ser uma armadilha, ou ter algum constrangimento ao vivo contra Lula da Silva. O medo deles é do Donald Trump estar preparando uma armadilha contra o Lula. E que armadilha seria essa que pode estar sendo preparada pelo Donald Trump para humilhar o Lula? Vamos entender? Assistam. Chefes de Estado ou de governo de outros países que enfrentaram o Trump na Casa Branca e se deram bem. Por exemplo, o chefe do governo da Alemanha, por muito menos do que o Lula disse, o Trump o execrou em público, tirou tropas da Alemanha. O que é que o Palácio do Planalto acha que vai enfrentar na Cova do Lobo? Bom, a grande meta, o grande objetivo, pelo menos hoje, né, do que eu senti hoje, William, é tentar evitar uma armadilha. Né? Mas a gente está falando também do presidente da República experimentado, né? Como o presidente Lula tem 80 anos e ali também não é propriamente um novato enfrentando outro novato. Né? Então está indo um pouco, tende a ir um pouco com esse espírito de que pode sim enfrentar algum tipo de armadilha, de constrangimento e sendo preparado também justamente para isso. Né? O governo brasileiro vê ali potencial sim de fazer algum tipo de negócio, mas também tem um claro potencial eleitoral, o embaixador Roberto colocou isso, né? Tem um potencial eleitoral numa semana que talvez seja a pior semana, né? A semana after da maior derrota da história do Lula lá no Senado. Então hoje, quando vazou essa informação, o colega Sérgio Roxo do Globo, né, publicou pela primeira vez ali a informação desse encontro, para o Palácio do Planalto, tem esse componente doméstico muito forte também, e o presidente Lula se preparando para ir lá, e todos esses pontos que a gente citou aqui são pontos de confronto, né? Minerais críticos, tarifaço é ponto de confronto, segurança pública é ponto de confronto. Então o presidente, claro, está indo preparado também para eventualmente ser constrangido, mas para, do ponto de vista doméstico, reafirmar a soberania, reafirmar o discurso de defesa dos interesses nacionais brasileiros, e aí, casando com o nosso primeiro bloco, William, vê ali algum potencial de tentar resgatar também essa popularidade perdida, porque quando o Lula, o ano passado, enfrentava um problema de popularidade, foi justamente no embate com o trumpismo, né, e com o presidente Donald Trump que ele conseguiu dar um repique para cima. Agora pode ser também uma oportunidade, mas claro, estão cientes de que pode haver também alguma armadilha, algum tipo de constrangimento ao vivo, inclusive, contra o presidente. O efeito pode ser completamente o contrário, né, gente, tá? Porque segundo a esquerda, né, teve uma época aí em que, com um negócio de discurso de soberania, o Lula subiu um pouquinho nas pesquisas, né, mas depois voltou a descer novamente. Agora o Lula tá desesperado, querendo usar o Donald Trump para subir nas pesquisas novamente. Parece que isso não vai acontecer. E para piorar, membros de dentro do governo Lula acham que Trump pode estar preparando o que a gente chama aqui no Brasil do último prego no caixão das intenções do Lula para ter algum tipo de atitude que possa humilhar o Lula, sabe? Passar vergonha no Lula, tipo, o Lula é contra a questão do terrorismo lá no PCC, no Comando Vermelho. Lula ficou do lado do Irã na guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã.
E tem a questão das tarifas, né, gente, tá? Que sempre Donald Trump tá sempre ameaçando novas tarifas. E sem falar nos vários ataques que Lula fez a Trump nas últimas semanas, que não foi uma, nem duas, nem três, foi 1 zilhão de vezes. Então, o Trump sabe exatamente a cobra que ele vai ter na frente dele, e o Brasil inteiro está aí nessa ânsia para ver o que Donald Trump vai fazer com Lula nos dois tete a tete, frente a frente, lá na Casa Branca, nos Estados Unidos, gente. E aí, antes de ir para a próxima informação, o que é que vocês acham que Donald Trump pretende fazer com Lula lá na Casa Branca, nos Estados Unidos? Pretende humilhar o Lula, ou talvez seja o contrário? O que é que vocês acham? Lula, que tem feito duríssimos ataques contra Donald Trump nas últimas semanas. Vocês acham que o Donald Trump vai estender o tapete vermelho para receber o Lula, que fez duríssimos ataques contra ele nas últimas entrevistas, inclusive até fora do país? Bom, gente, coloca aqui embaixo aí a opinião de vocês. E agora, o partido do Lula acaba de sofrer uma derrota. Justiça nega a ação do PT contra Carlos Jordi por termo Partido dos Traficantes. Sim, gente, tá? Você não pode dizer nada que o partido do Lula vai lá e aciona a justiça. Judicializa tudo, né? A Justiça do Distrito Federal decidiu nesta segunda-feira, 4, rejeitar o pedido do PT para que o deputado federal Carlos Jordi fosse condenado a pagar 40 mil por danos morais depois de ter chamado o partido de Partido dos Traficantes em publicações nas redes sociais. Ou seja, o PT do Lula acionou a justiça e acaba de sofrer uma derrota fulminante. Que vergonha, gente, tá? Com a decisão, além do arquivamento do caso, a juíza Gabriela Jardão Guimarães de Faria determinou, de Brasília, gente, tá? Determinou que o PT arque com as custas, gente, para ser mais humilhante ainda, o PT vai ter que pagar as custas do processo. Além de não vencer na justiça, além de não receber os 40 mil de indenização, ainda vai ter que pagar as custas do processo, gente. Meu Deus, que vergonha. E pague honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ainda existe possibilidade do recurso. Que vergonha, gente. 10%, ou seja, de 40 mil, 4 mil reais é o que o PT vai ter que pagar por ter perdido aqui mais essa ação aí na justiça. É muito humilhante, gente, tá? Falando em humilhação, vocês estão sabendo aqui que o governo americano vai investigar um grande aliado do Lula, o Joesley Batista, gente, tá? Aquele mesmo Joesley Batista, que é considerado um dos empresários mais aliados do Lula, inclusive na época da Lava Jato, delatou, entregou a cabeça do Lula para a Polícia Federal, disse que doou milhões e milhões e milhões para o Lula e para a Dilma. Pois bem, gente, tá? O grande aliado do Lula, né, na verdade a empresa do Wesley Batista, do Joesley Batista, vai ser investigada pelo governo Donald Trump, gente, tá? Inclusive, chegou a informação que o governo Trump está oferecendo até recompensa a informações que impliquem aqui, que provem coisas ilícitas envolvendo a empresa do amigo do Lula, ó. Estados Unidos abre investigação sobre preços de processadoras de carne que atuam no país, incluindo brasileiras JBS, MBRF, diz o jornal O Globo. Tá aqui, também tá aqui, saiu essa informação aqui também no Globo Rural. Estados Unidos investigam JBS, que pertence ao aliado do Lula, né, o Wesley Batista, e MBRF, e oferecem recompensa a denunciante, gente, tá? Meu Deus do céu. Tá aqui. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre possíveis práticas anticompetitivas no mercado de carne contra a JBS, né? A National Beef, controlada pela MBRF, e outras duas indústrias no setor. Os detalhes foram anunciados nesta última segunda-feira em entrevista coletiva em Washington.
De acordo com as autoridades locais lá dos Estados Unidos, mais de 3 milhões de documentos já foram analisados e centenas de agentes da cadeia foram ouvidos, incluindo pecuaristas, produtores e processadores. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a investigação apura possíveis violações das leis antitrust no mercado de carne nos Estados Unidos, incluindo práticas que podem ter permitido a troca de informações comercialmente sensíveis entre concorrentes, com impacto direto na formação de preços. Os 4 maiores frigoríficos, JBS, Cargill, Tyson Foods e a National Beef, controlam 85% do processamento de carne bovina dos Estados Unidos, segundo a secretária da Agricultura, Brooke Rollins, tá? Essas empresas têm segundo ela, essas empresas têm uma capacidade sem precedentes de exercer poder de mercado e influenciar os preços pagos pelo gado. Certamente mais do que se tivéssemos uma concorrência maior, afirmou Brooke durante coletiva. As autoridades dos Estados Unidos apontam que esse nível de concentração reduz concorrência, diminui o poder de negociação dos pecuaristas e pode facilitar o conluio. Esse modelo de negócio permite que os concorrentes troquem informações comercialmente sensíveis sobre todos os aspectos da indústria de proteínas e aumentou os preços do frango, da carne suína e do peru, disse o procurador-geral interino Todd Blanche. A ofensiva, a investigação inclui ainda um programa de incentivo a denunciantes, ou seja, com preços abusivos, denuncie as empresas que os Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai partir para cima dessas empresas. Pessoas com informações sobre práticas ilegais podem receber entre 15% e 30% das multas aplicadas, caso as denúncias resultem em condenação superiores a $1 milhão. De acordo com ele, medidas serão anunciadas ao final dessa semana que devem afetar diretamente os preços nas proteínas animais. Ou seja, se alguém tem alguma informação privilegiada, de algo ilícito, algum crime que essas empresas estão cometendo, e se a Justiça dos Estados Unidos for lá aplicar uma multa, vamos supor, de $1 milhão, 150 milhões vai para essa pessoa que fez a denúncia. Meu Deus do céu, gente, o governo americano não está para brincadeira, gente, tá? Dependendo das denúncias, dependendo das investigações, se encontrar crime, alguma coisa grave, vai ser aplicada multas contra essas empresas e o denunciante, aquela pessoa que denunciou possíveis práticas, danosas ao governo americano, aos Estados Unidos, essa pessoa que denunciou vai ganhar cerca de 15% a 30% das multas que serão aplicadas contra essas empresas. Tem muita gente que deve estar desesperada. Wesley Batista, grandes aliados do Lula, devem estar aí extremamente preocupados, Vamos lá, gente. E Alexandre de Moraes, que acabou de tomar uma decisão que eu fiquei assim em estado de choque. Meu Deus, que rapidez. Moraes nega reduzir pena de Débora do Batom com base no PL da dosimetria. Assim que o veto do Lula foi derrubado pelo Congresso Nacional, a defesa da Débora do Batom já entrou lá no STF pedindo, olha, soltura. Poxa, o veto do Lula foi derrubado, quero que ela seja livre, tal. E o Moraes veio aqui e tomou essa decisão. O ministro Alexandre de Moraes do STF negou nesta segunda-feira o pedido de Débora Rodrigues a Débora do Batom para reduzir a sua pena de 14 anos de prisão por participação no 8 de janeiro. Segundo o relator, o PL da dosimetria, que teve os vetos presidenciais derrubados no Congresso na última quinta-feira, ainda não foi promulgado. Por isso, a norma que permite a redução de pena de 1/3 a 2/3 para réus que tenham agido em contexto de multidão não está em vigor. Os advogados da Débora do Batom justificam que a aprovação da dosimetria derrubada do veto já revela orientação normativa inequívoca, que deverá impactar diretamente o cálculo da pena
da pena da penada. Gente... Ou seja, o Alexandre de Moraes negou agora, mas disse, olha, assim que for promulgado, pode ser que seja possível. É notícia ruim agora, mas daqui a pouco pode ter notícia boa, né? Porque, segundo o Valdo Cruz, a base governista, né, aliados do Lula, vão acionar o STF, porém, se o próprio Alexandre de Moraes, gente, estava lá nos bastidores articulando, né, a dosimetria, possivelmente ele não vai tomar nenhuma decisão contra esse PL da dosimetria, tá? Inclusive, é uma informação que está aí explodindo na internet. Então, isso possivelmente não vai acontecer. O Lula pode espernear, pode se descabelar, pode chorar, que o STF não vai mexer uma palha para ajudar o Lula. E aqui a notícia é ruim inicialmente, lógico, ele negou, falou, olha, não está valendo ainda, não foi promulgado, então eu não posso dar esse parecer favorável. Porém, assim que for promulgado, aí sim é porque está batido o martelo, né? É finito, está carimbado e registrado no cartório. Como diz aqui em Minas Gerais, aí ele pode tomar a decisão favorável a Débora do Batom e, claro, a todos, né? Meu Deus do céu, gente, tá? Eu vou ser sincera, é ruim agora, mas tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. E agora, para finalizar, gente, tá? O advogado, na verdade, os médicos do Bolsonaro acabou de divulgar aqui uma informação extremamente importante sobre o Bolsonaro, que fez cirurgia, tá em recuperação. A informação é extremamente importante sobre a saúde do Bolsonaro. Segundo o médico, ele disse o seguinte: Bolsonaro pode levar até 9 meses para se recuperar da cirurgia que ele acabou de fazer. Tá aqui, ó. Doutor Brasil, um dos médicos do presidente Bolsonaro, diz em coletiva, né, que a suspeita da lesão no ombro foi por causa da queda na Polícia Federal. Ou seja, ele jamais poderia ficar preso e sozinho. Ainda deu uma catracada no Alexandre de Moraes, né? Nessa idade, com graves problemas de saúde, ele jamais poderia ter ficado sozinho. Por isso que a defesa estava pedindo tanto que ele fosse para a prisão domiciliar, para ficar em casa, aos cuidados da Michelle Bolsonaro. E agora, em decorrência daquela queda que ele sofreu, ele vai ficar 9 meses para se recuperar, gente. Tá? Eu não vou nem colocar o vídeo aqui para vocês, porque é exatamente isso que ele está reafirmando. Ele disse que ele vai precisar de cerca de 9 meses para poder se recuperar dessa última cirurgia que ele acabou de fazer, gente, tá? Tá aí. Informação atualizada. Gente, daqui a pouco, tá? No próximo boletim eu vou trazer aqui uma informação explosiva. Lula acabou de decidir o seu próximo indicado à vaga do STF. Depois do Messias ter sido descartado pelo Senado Federal, o Lula já tem novo indicado. E eu tô chocada com esse nome, gente. Eu tô impressionada. Vídeo impecável do Caio Coppola detonando Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade, humilhando e desmascarando uma mentira do Lula da Silva. Vocês vão entender assistindo, e de quebra, gente, tá? Ele fez uma revelação aqui que eu tô até agora sem acreditar que o Lula teve coragem de fazer isso. Vocês vão ver. A narrativa que a campanha petista está tentando emplacar. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. Pois é, agora o Lula quer pagar de candidato antissistema. É uma ideia tão falsa, mas tão falsa, que o próprio Lula, discursando no exterior, disse o exato oposto poucos dias atrás e reconheceu que hoje é a esquerda que se tornou o sistema. Nós nos tornamos o sistema. Por isso, não surpreende agora que o outro lado se apresente como antissistema. Qual Lula que está falando a verdade? O Lula do sistema, que discursou na Europa, ou o Lula antissistema, que leu o roteiro do marqueteiro no seu pronunciamento à nação brasileira? Você decide. Mas que tal a gente usar as próprias palavras do Lula para entender o que é o sistema e como ele se manifesta nas esferas de poder? O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Reparem que a propaganda petista separa o sistema em 3 categorias, mas só define uma delas, os bilionários. Então, vamos começar por eles. Nunca antes na história desse país houve tantos bilionários no Brasil. Algumas estimativas dão conta que o número de bilionários saltou 33% só nos 2 primeiros anos do governo Lula, o que por si só já mostra que a gestão do PT é um terreno fértil para os 0,1% mais ricos. Para ficar em um exemplo óbvio de como o governo petista beneficiou o grande capital, é só olhar o lucro recorde das 4 maiores instituições financeiras do país,
101 bilhões de reais em 2025. Ou seja, enquanto mais da metade da população adulta está endividada por causa de inflação, impostos e juros, os bancões estão lucrando como nunca. Não à toa, as famílias acionistas do maior banco privado do país são apoiadoras e doadoras de campanha do Lula, assim como os irmãos bilionários da proteína animal. Um deles chegou a atuar como emissário não oficial do Brasil na crise da Venezuela, lembra? A bilionária mais famosa do nosso varejo também é apoiadora histórica do Lula. E até a Faria Lima, que o PT ama demonizar, estava em peso com Lula na campanha de 2022, incluindo grandes gestores de fundo e até os pais do Plano Real. E assim que eleito, quando Lula montou o seu conselhão de governo, ele convidou uma dezena de bilionários, o equivalente a 14% dos ricaços do país. Você não acha estranho o Lula ser tão próximo dessa turma que, segundo ele, joga contra os interesses da população brasileira? Mas vamos seguir porque, de acordo com a narrativa petista, o sistema não é formado só por bilionários. O sistema também seria composto por gente que está no andar de cima, por elites que mantêm seus privilégios às custas do povo. É impressão minha, ou sem querer, o Lula descreveu a cúpula dos poderes em Brasília. Sim, porque a burocracia do Estado e a classe política não produzem riqueza, vivem dos impostos pagos pela sociedade, mas usufruem de direitos, benefícios e regalias exclusivos para o topo do funcionalismo público. Aliás, essa é a origem do termo privilégio, uma lei ou uma regra que só vale para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas. Coisas como os supersalários, as superaposentadorias, a estabilidade no emprego, a blindagem institucional. E quem você acha que ocupou o andar de cima nesse século, nesse país? Exato, foi o Partido dos Trabalhadores, o grupo político que nos últimos 24 anos governou o Brasil por 17 anos, ou seja, 70% do tempo. Foi o PT que arquitetou a coalizão com o Centrão no Congresso, incluindo os esquemas do Mensalão e do Petrolão, e a aliança com a STF, que primeiro tirou Lula da cadeia, depois anulou suas ações penais e, finalmente, junto com o TSE, desequilibrou as eleições por meio de censura, casuísmo e duplo padrão nas decisões judiciais. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. E é importante frisar esse ponto. Além de terem realizado nomeações políticas para dezenas de milhares de cargos públicos, o PT fez 15 indicações bem-sucedidas para a posição mais importante da República, e a que hoje concentra mais poder, a cadeira de ministro do STF. Se eu não faço Suprema Corte, eu não governo mais do país, cara. Então, esses são os fatos. Lula se elegeu e governou apoiado por bilionários, e o seu partido foi o protagonista do poder nesse século. Se o Brasil está como está, é por causa do PT, e não apesar dele. Quem ocupa a cúpula do governo, por definição, já faz parte da elite, mas quem ocupa esses espaços por décadas a fio se torna o sistema. Exatamente como Lula admitiu em abril, antes de mudar radicalmente a sua narrativa. Nós nos tornamos o sistema. Lula é a encarnação viva do sistema. Só que, depois de mais de 2 décadas de lulopetismo, chegou o momento em que a criatura irá devorar seu criador, que está impopular, fraco e envelhecido. E por isso mesmo será descartado pelo monstro que ele próprio criou, alimentou e serviu. É exatamente o sistema, né, gente? Tá? O sistema está cuspindo Lula da Silva do cenário político, gente, tá? O Lula já está sendo tratado como um lixo pelo sistema que ele mesmo ajudou a criar. E como ele está percebendo que o sistema está jogando contra ele, vocês viram aí as últimas 2 derrotas que o Lula sofreu dentro do Congresso Nacional, inclusive com a ajuda do sistema, que tem E é isso, gente. O Lula tá desesperado. O Lula ligou o modo desespero aí para tentar se salvar, para tentar reverter a sua situação que tá caótica. Gente do céu, agora eu sou antissistema. Agora eu vou enfrentar o sistema. Agora eu vou acabar com o sistema. Da mesma forma que ele disse que ia acabar com a fome, que ia distribuir picanha, que cervejinha, são as promessas, promessas, promessas. Resumindo, Lula da Silva está desesperado porque percebeu que está sendo tratado como um lixo pelo sistema que ele ajudou a crescer. Só que ficou tão grande, que agora está indomável, né? E Lula sabe muito bem o que espera ele no próximo mês de outubro. Vamos lá, gente. E o Lula não parou por aí não, gente, tá? Guerra entre o Lula e Davi Alcolumbre acaba de ganhar mais um capítulo. Lula da Silva acaba de declarar guerra contra Davi Alcolumbre, ou seja, contra, para ele, né, o sistema. Só que o que o Lula não sabe é que, mais uma vez, ele vai sair derrotado novamente. Você vai entender por que o Lula vai ser derrotado com a próxima informação que a própria Globo... A Globo, gente, acabou de dar a pior notícia para o Lula por causa dessa decisão aqui. Vocês vão entender, só acompanhem que vocês vão entender a derrota humilhante que o Lula vai sofrer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, calma. Lula não vai promulgar dosimetria, tá? PT promete acionar o STF se Alcolumbre promulgar. Ou seja,
O Lula, claro, gente, o Lula não vai aceitar, né? Ele foi, além de derrotado, ele foi humilhado pelo Congresso Nacional. Além de ter sido humilhado na questão do Jorge Messias, né? Os parlamentares, o Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, todos ali, né? Derrubaram o veto dele da dosimetria. Agora o Lula tá dizendo que vai fazer o quê? Vai pedir socorro pro STF. Calma, gente, tá? Eu conto ou vocês contam o que o STF está pretendendo fazer com o Lula aqui nessa questão? Eu vou contar para vocês, calma, daqui a pouquinho, a próxima matéria, mas antes está aqui. O Lula está dobrando a aposta, diz que não vai promulgar a derrubada o PL da dosimetria, mas o recado já está chegando, calma. A oposição do governo foi resumida com precisão. A posição do governo foi resumida com precisão pelo deputado Rogério Correia, do PT, vice-líder do governo na Câmara. Nós vamos entrar contra. Lula não vai promulgar. Se o governo não entrar, o PT vai entrar. Vai pedir socorro para o STF. Na avaliação de Rogério Correia, o movimento de Alcolumbre nas últimas horas não passou despercebido. O presidente do Senado articulou com a extrema-direita. Eles estão furiosos, tá? Porque eles acham que o Davi Alcolumbre articulou com a direita e converteu votos decisivos para a derrubada do veto do Lula. Para o deputado petista, a manobra de Alcolumbre revela uma articulação deliberada contra os interesses do governo. Gente, quantas vezes o Lula, a base do Lula, não articulou dentro do Congresso Nacional para derrubar algum tipo de votação ou qualquer coisa nesse sentido? Quantas vezes eles fizeram isso? Eles, quando é eles, pode, mas quando é oposição, não pode. Aí é ilegal, aí tem que ir para o STF. Fonte do Partido dos Trabalhadores, ouvidas pelo titular desta coluna, confirmam, né, que no mesmo dia em que Alcolumbre promulgar a matéria, o PT recorrerá ao STF para judicializar a decisão do Congresso e buscar a inconstitucionalidade da medida. O Congresso derrubou o veto de Lula, o projeto que reduz penas para condenados do 8 de janeiro, e até aí vocês já sabem. Então, o que a Jovem Pan está dizendo aqui é que o Lula vai dobrar a aposta contra os parlamentares que votaram para derrubar o seu veto e vai pedir socorro pro STF. O Lulinha vai lá na porta do STF, vai bater, ela vai chorar. Oh, ministro, me socorre, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu não posso ser tão humilhado dessa forma, me ajuda, pelo amor de Deus.